Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que recebemos hoje o professor Andreas Novi, que, em nome do CEDEM, Centro de Documentação e Memória da Unesp, Universidade Estadual Paulista, agradeço o seu aceite, professor, para proferir a conferência intitulada São Paulo para Todos, Lições para um Municipalismo Solidário, que aborda o desenvolvimento da periferia no governo municipal de 1989 a 1992. Andreas Novi é austríaco, docente da Universidade de Economia e Administração e fundador do Centro Paulo Freire, em Viena, Áustria. E o tema de sua exposição de hoje é fruto de sua tese de doutorado. O tema, dentre suas pesquisas, destacamos A Desordem da Periferia, 500 anos de poder e espaço, publicada pela editora Vozes e prefaciada pelo Paul Singer. Agradecemos também ao Instituto Paul Singer, que nos apresentou o conferencista. Com você, professor Andreas Novi, a palavra. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado de poder estar com vocês no Brasil, em São Paulo. Eu estou de férias aqui na Áustria, nas montanhas, mas uma das vantagens desse mundo virtual é que é fácil entrar nesse tipo de contato. E, para mim, esse convite é uma oportunidade de retomar pesquisas que eu fiz faz bastante tempo, e para mim era uma alegria e uma oportunidade de reler e repensar coisas que eu fiz nos anos 80 e especialmente nos anos 90, e que me marcaram, que tiveram um forte impacto nas coisas, nos estudos que eu fiz nesses últimos 20 anos, depois de parei de estudar em detalhe no desenvolvimento brasileiro, embora que eu acompanho com muita simpatia e interesse os ups and downs na política e no desenvolvimento brasileiro. O que eu vou fazer, como já foi anunciado, é dentro do contexto, que o livro de Paul Singer, Um Governo de Esquerda para Todos, vai ser reeditado, e que eu estava em contato bastante estreito com Paul Singer, não quando ele era secretário de planejamento, mas depois, na minha pesquisa de livre docência e nas suas visitas em Viena, por invitação do Centro Paulo Freire, mas aproveitando, contar um pouco da minha tese de doutorado, que era sobre a participação popular no governo de Erundina, de 89 a 92. E eu acho e continuo achando que isso era uma experiência extraordinária. E hoje, com os meus interesses que mudaram um pouco, mas como eu percebi, mudaram, mas ficaram os mesmos ao mesmo tempo, eu acho que agora, dentro do novo contexto, isso seria o final da minha exposição, dentro do novo contexto que vivemos hoje, continuam dando lições muito importantes. Só para
contextualizar minha pesquisa, meu interesse pelo Brasil, que vem dos anos 80, né, fortemente influenciado pela teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. Né? Isso na Europa foi foram exemplos de grande esperança, né, para uma nova forma de política, uma nova forma de envolver os pobres e oprimidos na política. E já minha tese de mestrado era sobre essa temática numa maneira bastante teórica. Na tese, estava querendo testar isso, e foi em 88, por invitação de Dom Angélico, que era bispo na zona leste de São Paulo, naquela época, um bispo da linha da libertação, né, e da igreja progressista, nessa diocese de São Paulo, que era naquela época a maior diocese mundial, liderada por um teólogo, um cardeal progressista, Evarista Arns. Eu fui para São Paulo para verificar e ver essa convivência e as lições que se pode tirar dessas comunidades de base. Eu tive a oportunidade de ficar uns 3 meses no Parque Paulistano, na zona leste de São Paulo, e foi uma grande oportunidade de chegar ao Brasil, e do aeroporto de Guarulhos diretamente para a zona leste, e durou algum tempo para chegar à zona oeste, aos bairros da classe média. Isso impactou na minha visão do Brasil e na minha compreensão. O que eu percebi chegando lá, que a igreja já estava em crise, toda essa ideia de uma igreja de base dos pobres estava enfraquecido já, por causa de 10 anos daquele Papa Wojtyła, que teve um impacto horrível na Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, eu percebi todos esses movimentos de saúde, de habitação, de moradia, e tudo isso muito vivo na Zona Leste. E quando eu deixei o Brasil em setembro de 88, estava em plena campanha eleitoral, e Erundina era bastante atrás nas eleições, e eu voltei sem tema para minha tese. A igreja em crise, e ao mesmo tempo, nada de substituí-lo. Aí, no final da campanha, nos últimos dias, a Luísa Erundina virou a eleição, ganhou a eleição, e isso abriu essa possibilidade de uma temática muito interessante. Todos esses membros das comunidades de base, dos movimentos populares que eu entrevistei, que eu acompanhei durante o julho, agosto, setembro de 88, que estavam com postura bastante crítica de toda a estrutura oficial do Estado e tudo mais. Quando eu voltei em 89, muitos deles estavam agora parte do governo. E o que estudei era exatamente que mudança faz isso, que se pode alcançar com um governo que estava com inclinação de trabalhar com os movimentos de democratizar o Estado, e, ao mesmo tempo, que muda nos movimentos, que visão do Estado tem, como eles mudam essa visão, uma vez que eles mesmos começam a representar esse Estado. E desse enfoque surgiu a minha tese, que se chamava Resistência Local e Mudanças Estruturais, 4 anos de participação popular em São Paulo.
já para o que eu aprendi nesses 4 anos eram explorar as potencialidades de governar. E quando nós nos lembramos o contexto dos anos 80, 89, era poucos anos depois da democratização, era uma fase de bastante mobilização, de bastante ativismo e bastante esperança que depois de 20 anos de ditadura a gente pode fazer política da maneira bastante diferente e não repetir erros que se cometiam no passado. E com o PT surgiu um partido com a aspiração de ser algo totalmente diferente. E de verdade, o PT era um partido diferente. Hoje, podemos claramente dizer que o PT se tornou um partido social-democrata bem na linha de social-democracia europeia, mas no começo, com as vantagens e desvantagens disso, e eu, que nunca era da social-democracia, acho que a social-democracia, tanto no Brasil como na Europa, tem um papel bastante civilizador, tem as suas grandes limitações ao mesmo tempo, mas nos anos 80 era um pouco mais que isso, porque juntou de uma maneira muito inovadora distintos setores da sociedade. Essas comunidades eclesiais de base que eu mencionei, que era meu ponto de entrada, as camadas intelectuais de esquerda, os diferentes pequenos partidos de esquerda e os sindicatos. E os três juntos formaram uma nova forma de fazer partido, e com o sucesso eleitoral em 99, se tentava, com muito pouca experiência, implementar uma nova forma de governar. E essa nova forma de governar surgiu de uma década com muito ênfase nos movimentos populares. Os movimentos populares urbanos foram também enfoque em estudos acadêmicos, porque representaram essa mobilização de baixo, representaram a mobilização de setores não da classe média, e isso era uma das coisas que a mim me interessava muito, porque na Europa, todos os movimentos sociais que surgiram depois de 68, os movimentos feministas, os movimentos ecológicos, de paz e tudo isso, na Europa tiveram um forte ênfase na classe média, enquanto a mobilização no Brasil era fortemente baseado nos movimentos populares, com forte influência de tendências de esquerda e marxista, e aí surgiu discussões como interpretar esses movimentos, qual o papel, o impacto deles, a novidade deles, e aí surgiram mais ou menos duas explicações. Uma explicação que era uma forma classista de ampliar a luta de classe na fábrica, ampliando-lo para a vizinhança e o bairro. Isso era uma interpretação forte dentro de muitas correntes do PT que estavam ativas na Zona Leste naquela época. E, de outro lado, uma interpretação mais modesta
vendo esses muito mais no sentido de tentar melhorias no cotidiano, e reagindo a necessidades que surgiram no cotidiano. Falta de creches, ônibus que não chega, o movimento contra os altos custos de vida, né? Tudo isso, movimentos bastante, digamos, reformista, né? De um lado e de outro lado. Isso foi uma das minhas conclusões que eu fiz, com forte ênfase comunitário, né? E porque o que se percebeu que eram movimentos onde as pessoas se organizaram, que surgiram e fugiram de seus espaços privados. Isso era uma grande vantagem também depois de 20 anos de ditadura, onde o espaço público era proibido, né? Os movimentos ocuparam esse espaço, mas ocuparam esse espaço mais no sentido de orientado à vizinhança e ao entorno deles. E esses movimentos, né, quando você tinha essa interpretação classista, que eu apresentei antes, com essa interpretação classista, se você ganha as eleições, grande surpresa, mas se ganhou as eleições, se continua, na prefeitura com essa postura de ampliar esse espaço, para as classes subalternas, de participar dentro do governo do Estado. E essa era a proposta, e Paul Singer descreve isso no livro, de conselhos populares. Isso era uma grande exigência na campanha eleitoral. E uma vez chegando ao governo, se percebeu que implementar isso era bastante difícil. Primeiro, os movimentos foram enfraquecidos porque lideranças começaram a ocupar cargos importantes dentro da estrutura da prefeitura. E segundo, no Estado democrático, se tem a responsabilidade de governar, como foi logo percebido. Eu li agora no livro de Paul Singer que foi a Luísa Erundina que criou esse termo, mas o que depois se tornou São Paulo para todos. E essa ideia de governar para todos é, de uma perspectiva, um lema, uma exigência claramente de esquerda, mas se pode também criticar esse lema de ponto de vista classista, e exatamente isso era uma discussão, porque parte do PT naquela época considerava inadequada que um governo de esquerda representa ou deixa dialogar e abrir espaços para relacionar-se com empresários, com classe média, com bastante dinheiro e tudo isso. E eu concordo plenamente, eu acho que isso é muito importante, a aprendizagem que o Paul Singer relata, que para todos implica fazer concessões, para todos implica fazer compromisso, e o grande desafio para a esquerda democrática é não abandonar as convicções de governar
também para os que normalmente são esquecidos e são deixados ao lado, mas também para aqueles que não votaram na gente. E ele relata diferentes tentativas de criar comissões, e o que ele considera o mais rica eram comissões e comitês tripartites, quer dizer, de representantes de empresas, representantes dos trabalhadores e representantes da sociedade civil, dos consumidores, quer dizer, representando todos os interesses da sociedade. E isso, para ele, e para mim também, representa o centro desse esforço de democratizar o Estado. Claro que isso implica que você limita as possibilidades de fazer mudanças. E nos 4 anos do governo Erundina, dentro de uma macroeconomia bastante instável, o governo Collor, a hiperinflação e tudo mais, não era possível fazer grandes mudanças na qualidade de vida das pessoas, mas fazer uma diferença. Quando se lê esse livro de 200 e algo páginas, se vê o quanto pequenas mudanças foram feitas e que fazem uma diferença. E acho essa aprendizagem muito importante para tirar fazer um vínculo com os problemas atuais que nós confrontamos. Eu acho que também que continua a única forma possível de fazer política hoje em dia também no Brasil e em outros lugares. E essa discussão, se isso é a estratégia adequada, continua até hoje. Enquanto essa esquerda radical dos anos 80, a esquerda marxista, está hoje muito mais fraca e com um impacto muito menor. Acho que ainda existe no Brasil, mas em outros lugares está muito enfraquecido. Tem outros, continua tendo uma tradição de movimentos sociais, por exemplo, numa área que eu trabalho agora, na área ecológica, muito forte, que tem um grande receio em fazer compromissos, e que a palavra compromisso nesses contextos e nessas análises tem uma conotação de traição e de debilidade, o que eu considero errado, e nesse sentido em linha da análise feita também de Paul Sinja sobre esses 4 anos. Mas eu acho que a discussão é importante, e os 4 anos do governo Erundina ajudam-nos a aprender nesse respeito. E essa aprendizagem continua sendo muito importante. O segundo ponto que esse governo conseguiu e que tentava implementar, e que se tornou depois uma das, digamos, aspectos centrais do que se chamava nos anos 90 o modo petista de governar, coletar as experiências de diferentes governos locais, municipais nos anos 80, no Brasil, mas no fundo esse modo de governar petista, numa visão mais ampla, era um modo de governar
de esquerda na América Latina, porque havia experiências muito parecidas em Montevideo, por exemplo, naqueles anos, com estratégias muito parecidas, e os dois pilares centrais eram a participação popular e a inversão de prioridades. E a inversão de prioridades, eu acho que era uma ideia genial, era uma estratégia genial, muito eficaz, não permitiu a reeleição em 92 em São Paulo, mas permitiu a reeleição, por exemplo, em Porto Alegre, por 3 vezes, exatamente para virar o foco da política das grandes obras, que era a marca de fazer a política até os anos 80, de ter um impacto na cidade com grandes obras para construir estradas, avenidas, túneis, fazer a infraestrutura para grandes obras imobiliárias, e usar esse dinheiro, em vez disso, para pequenas mudanças na vida cotidiana das pessoas nos bairros, melhorar os bairros, saneamento nas favelas, etc. Gastar no setor de saúde, que era uma das áreas onde o governo Erundina conseguiu os maiores avanços, construindo hospitais, empregando mais médicos, etc. Um impacto que a população sentiu, e uma forma de intervenção que depois foi copiado em outros municípios, em outros casos. E chegando às lições para hoje, eu acho que essa inversão de prioridades tem um grande potencial dentro de uma visão ampliada, uma visão social ecológica. Porque faz 30 anos que Paulo Singer foi secretário de Planejamento e Luísa Erundina prefeita de São Paulo, mas os temas, os desafios são muito atuais. Eu vou tirar 3 aprendizagens. O primeiro, o novo municipalismo. Eu não sei, mas provavelmente também tem essa discussão sobre o novo municipalismo na América Latina, que eu não estou tão acompanhando, mas na Europa, especialmente na Espanha, parte na França também, surgiu depois de 2008, e a crise financeira, o movimento dos indignados. Havia um movimento muito parecido dos movimentos políticos na redemocratização dos anos 80, que se tentava criar um novo partido, no caso da Espanha, o Podemos, de uma nova forma de fazer a política e de criar um outro tipo de participação de baixo, com prefeitas que vêm dos movimentos populares, no caso da Espanha, e especialmente Barcelona, dos movimentos de moradia, lutando contra o deslocamento por causa da crise financeira e de habitação. Mas esse novo municipalismo, que gerou muita discussão e esperança, eu tive a impressão que
se repetiu os ciclos da América Latina e do Brasil sem aprender as lições que se tirou, por exemplo, no livro de Paul Singer, mas eu acho que numa abordagem mais ampla, e se repetiu os mesmos erros de sobreestimar o potencial dos movimentos, de subestimar a dificuldade de administrar cidades grandes como Barcelona e Madrid, e criar grandes esperanças que depois resultam nessa palavra muito comum na esquerda de traição e de não cumprir o que se esperava, não dando suficientemente atenção a tensão entre governar com os movimentos e com as pessoas que apoiam a mesma agenda e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de governar para todos e, dessa maneira, a necessidade de fazer compromissos democráticos. Mesmo assim, o novo municipalismo em diferentes correntes representa uma forma de fazer política muito importante nessa conjuntura que estamos atual. E quando eu falo conjuntura atual, eu acho que tem dois elementos dessa conjuntura que fazem o municipalismo e uma forma solidária e ecológica do municipalismo tão importante. De um lado, a crise da globalização que nós enfrentamos, que eu acho que não é uma coisa passageira, e essa crise de globalização vai criar a necessidade de formas de fazer a política mais territorial, mais regionalizado, mais deglobalizada, dando um papel para municípios mais importantes. E os desafios ecológicos, de o modo e o modelo econômico que era bem sucedida em criar riquezas, que era com alta produtividade, de uma capacidade ímpar de criar produtos, até elogiado por Karl Marx, mas com uma tendência destrutiva que se está tornando cada vez mais óbvias no uso de recursos excessivos, numa degradação de qualidade de vida que nós percebemos nas cidades brasileiras. A última vez que estava no Brasil estava em 2014, ainda naquela época, quando o consumo de massa cresceu, mas o consumo de massa cresceu de uma maneira destrutiva, percebendo no trânsito nas cidades, nos projetos imobiliários que não tornaram as cidades mais habitáveis, tornaram as cidades mais ricas, mas não mais habitáveis. E esse desafio de inversão de prioridades é um desafio que, além sendo um desafio social, de invertir as prioridades para os setores pobres e explorados das cidades e da sociedade, mas reverter as prioridades no sentido de criar outras infraestruturas
mais coletivos, infraestruturas que permitem o consumo coletivo, que é ao mesmo tempo um consumo mais sustentável, transporte público, lazer público, com parques públicos, com espaços de recreação, mas também de formação e de acesso à saúde da maneira descentralizada. Tudo isso são competências dos municípios, em parte também de estados, mas aí usar esses municípios para uma estratégia social ecológica com prioridades invertidas, provavelmente está hoje mais na agenda que 30 anos atrás, ou está na mesma maneira na agenda, e como eu dizia, simplesmente adicionar o elemento ecológico de tudo isso que se faz entre 89 e 92, é um programa bastante relevante nos anos 20 desse século. Até olhando para trás, embora que acho que a palavra ecológica quase não aparece no livro de Paul Singer, e nas discussões naquela época, implicitamente, que foi feito naqueles anos, era primeiras tentativas de fazer políticas social ecológicas. Está um pouco parecido da minha cidade, Viena, que é o famoso exemplo do Viena Vermelha nos anos 20 e 30 do século passado, com grandes obras de habitação popular e tudo mais, que se chamava isso criar infraestrutura social. Isso foi a interpretação normal desse, e foi elogiado exatamente por isso, porque criava, com inversão de prioridades, tornar trabalhadores em cidadãos. Esse é o grande mérito da social-democracia. Mas, no fundo, já nos anos 20 e 30 do século passado, e no governo Erundina, eram infraestruturas social-ecológicas. Isso se tornou provavelmente mais óbvio no governo Haddad, de uns poucos anos atrás, com ciclovias e tudo isso, mas, no fundo, toda a infraestrutura coletiva tendencialmente é uma infraestrutura social e ecológica. Por isso, minha área atual de pesquisa, a transformação social e ecológica, se tem muito a aprender dessas experiências, embora que o foco ecológico não era tão pronunciado, era implícita. E o último ponto que quero mencionar, e para encerrar essa rápida, essa corrida, é a inversão de prioridades também relaciona-se muito bem com uma corrente de pesquisas que eu acompanho e acho muito importante e relevante de uma nova visão econômica que foi criado na Inglaterra, se chamava Foundational Economy, economia fundamental, e copiando ou tirando de Fernand Braudel, um historiador francês, a economia do cotidiano, a economia dos produtos, de serviços que se usa todos os dias,
alimentos, saúde, educação, energia, mobilidade, né? E esse setor econômico está, hoje mesmo, dentro de um sistema capitalista, está ocupando um terço, ou 40% da população, que está trabalhando nesse setor. Quer dizer, é um setor, mesmo nessa economia capitalista, bastante importante. É bastante importante porque decide sobre a qualidade e as possibilidades de viver bem, para as pessoas. E se você... e é um setor, isso se aprendeu com a pandemia, e com as discussões que setores podem será, e que setores da economia a gente não pode será, percebendo que tem setores da economia que são mais importantes que outros, e a economia fundamental é, como diz a palavra, fundamental, e sem alimentos, e sem energia, sem saúde e educação, a gente não pode ter uma vida civilizada. E se isso é verdade, se a gente está vivendo num mundo onde o modelo capitalista não abre possibilidades de satisfazer as necessidades de todos, por causa do desperdício no setor produtivo, e por causa das inigualdades entre ricos e pobres, aí, ainda mais, a gente precisa que certos setores da economia se reduzem, mas não pode ser isso setor da economia fundamental. E aí estou, mais uma vez, no governo Erundina, e na reversão, a inversão das prioridades, o que nós precisamos mundialmente, para combater a crise ecológica e climática, é uma inversão de prioridades, uma coisa que se tentava em São Paulo, naqueles anos, mas continua o desafio além de São Paulo, continua o desafio para São Paulo, mas continua um desafio além de São Paulo, e me parece a palavra inversão, o conceito de inversão de prioridades, é um conceito bastante rico também para discussões social-ecológicas. E por isso, agradeço a oportunidade de poder ter refletido sobre o meu trabalho, o trabalho de Paulo Singer, o trabalho coletivo de toda a equipe de Luiza Erundina e muitos outros, e também relacionar isso a pesquisas que estou fazendo hoje, e a temáticas que provavelmente interessam a todos nós em São Paulo, mas além do São Paulo também. Obrigado. Bom, eu que agradeço, né, essa reflexão que nos traz o pesquisador Andreas Novi, e como ela está atual, né, como ela nos instiga a, ao mesmo tempo, ver que estamos vivendo um retrocesso, falando mais genericamente nessas questões sociais, né? Ela mostra essa experiência desse período, né? Em que ele estuda, de 1989 a 1992, que ela é possível, né? Então, não, é algo que que é um alento a gente pensar que né, estamos vivendo uma crise muito grave,
de retrocesso em relação à saúde, né, a popularização, ou seja, a saúde popular, a economia popular, a ecologia, mas que isso já foi alvo de preocupação de governos e que surtem efeitos positivos até hoje, e quem sabe, não é? Isso nos deu uma esperança, né, de quem sabe voltar a trilhar um caminho que já foi iniciado e interrompido, não é? Bom, eu não vou fazer como pergunta, eu vou fazer como reflexões para passar ao público a possibilidade de fazer perguntas e ouvir as suas respostas. Tudo bem? Vou só fazer alguns comentários. Como é interessante na política, né? Como é importante na política a questão da igreja, que também é muito importante nos movimentos sociais de décadas atrás, de sempre, né, eu diria assim. Mas, como foi dito na conferência, a gente teve, então, movimentos sociais durante a Teologia da Libertação, com as SEBs, né, na Zona Leste, mas que eram movimentos que aproximavam muito e formavam mesmo comunidades fora do grupo privado, mas, inclusive, né, com pessoas com questões de suas vidas privadas vivendo nessas SEBs, né? Festas coletivas, como era um lugar de encontro, claro que para politizar, e para politizar são visões, são demandas do cotidiano privadas, mas nos lugares coletivos elas se tornam, assim, né, questões não privadas, mas questões públicas. Isso eu fico pensando aí, né, estamos próximos a eleições onde a gente vê o poder da igreja, né, de igrejas ou de religiões, mas não vinculadas, né, a movimentos sociais populares. Estou falando também, genericamente, no caso brasileiro, né? Então, isso eu acho que é bom, foi importante para mim, essas reflexões, para lembrar, né, dessa importância. Uma outra questão, a questão do governar para todos, realmente, né, enquanto de um governo de grupos sociais populares, né, de grupos populares, e quando ela passa a ser, então, ter a conotação de para todos os pertencentes a essa sociedade, não apenas para uma classe mais desfavorecida, né? E quando há inversão, pelo que eu entendi, né? Quando há essa inversão e são pessoas dos movimentos populares que passam a exercer cargos públicos, e o que isso modifica, o que isso causa numa sociedade como a sociedade brasileira, onde, por um lado, a própria esquerda, né, eu acho que tem várias diferenças com relação a esse governar para todos, porque não aceita o que foi, né, colocado pelo professor como algo que não dá para só governar para as classes populares, mas também temos classes empresários, e que o governo, se é para todos, é também para eles, né? E isso na esquerda. E, por outro lado, há uma imensa resistência da direita e das classes médias, né, de que esse governo não seja só para eles, né, como tem dos dois lados essa dificuldade de governar para todos, né, num país tão desigual quanto o Brasil. Então, eu achei interessante, né, como isso racha tanto a esquerda quanto a direita, né, e como isso é uma questão que tem que ser resolvida a partir do momento em que movimentos sociais se tornam governo, né.
Não dá para, né, pensar Bom, acho que eu me fiz entender, né? E achei também interessante levantar aqui a questão de cidades mais ricas e não mais habitáveis, não é? Então, quer dizer, se fossem sociedades mais ricas, com PIB distribuído, ótimo, né? A riqueza da sociedade está sendo distribuída. Mas não, quanto mais cresce, mais aumenta o consumo, né? Com certeza entra no consumo também, mas em outro tipo de consumo, né? A classe trabalhadora também entra, é claro, mas, por outro lado, são os mais ricos, entrarão em todas as esferas com um peso muito maior. Então, o enriquecimento das cidades se faz às custas, né, daquele novo que entra no consumo, que são as classes mais desfavorecidas. E, por fim, só falar, né, da questão da vida civilizada, né, a inversão de sujeitos também, né, porque a vida civilizada que é pedida para as classes mais favorecidas ou para as camadas mais populares, para a população mais desfavorecida, né, a gente não falou tanto em classes sociais, a vida civilizada sempre foi uma prerrogativa, né, uma pretensa prerrogativa das pessoas mais abastadas, das pessoas mais ricas, como se eles fossem os civilizados, né? E como a tentativa, né, eu acho que não só teórica, mas eu acho que para trazer para a gente como experiência mesmo, né, que nos traz o professor, é a reinversão, então, palavra que ele usou bastante, né, de sujeitos considerados como pertencentes à civilização, né? Então, quem é que entra na civilização, quem pode ser civilizado e quem é considerado civilizado, né? É isso. Então, se você concordar, a gente passa para as questões e ficam essas minhas mais como observações para a gente ser mais democrático no debate, tudo bem? Então, tá, vamos ver aqui. Bom, a experiência municipal mais avançada hoje no Brasil parece ser a cidade de Maricá, PT, que está, né, que está sob a direção do PT, com a agroecologia, transporte, saúde, moeda local. Em Poá, as lutas, em Porto Alegre, né, as lutas locais tendem a se acirrar no município em um contexto fortemente liberal. Então, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, né? É uma informação, né, um comentário, né? E o filme Coragem, uma outra, né, confirmação, As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes, aborda as comunidades eclesiais de base com muita propriedade, desculpa, muita propriedade, já estou aqui pensando em propriedade, enfim, propriedade de outra forma, né, de uma propriedade. Sim. Então, como a gente combinou, nós estamos trazendo o professor para uma conferência. Então, talvez nem a gente costuma abrir para questões quando é conferência, né? Mas se você estiver, né, Com muito tiver, prazer, eu gostaria de responder e continuar. comentários, a gente Comentar os fica bastante comentários. feliz. Certo? Começando com Evaristo Arns, eu tive o privilégio, né, já que eu morei lá no Parque Paulistano e com Dom Angélico, de participar de um dia de planejamento e provavelmente era o último, da Diocese de São Paulo em 88.
E para mim, eu era muito jovem e conhecia a Igreja Católica Austríaca, era totalmente impressionante participar nesse evento da Diocese de São Paulo, com, naquela época, 8, 9 milhões de habitantes, onde não se sabia quem era bispo, quem era padre, quem era leigo e pastoral. E havia discussões muito democráticas sobre o caminho da diocese. E poucos meses depois, o Papa João Paulo II dividiu a diocese em 5, e a Zona Leste se tornou diocese e Evaristo Arns ficou com o centro de São Paulo. E, para mim, isso é sempre muito bom de dialética, porque João Paulo II, com certeza, era o pior papa possível para os pobres e para todas as tentativas de melhorar a vida das pessoas humildes na América Latina ou no mundo. E ele foi um grande responsável para o enfraquecimento dessa maneira da Igreja Católica nas periferias de São Paulo e em muitos outros lugares, Recife, etc. E eu acho que, desde então, a esquerda tem um grande problema, porque se perdeu o vínculo cultural com as periferias, porque todos os movimentos leigos, não religiosos, nas periferias eram muito mais fracos e nunca substituíram a Igreja Católica. Quer dizer, esse era um efeito, e, ao mesmo tempo, as igrejas evangélicas cresceram, tendo essa influência política que tem hoje, esses vínculos com políticos de direita, e criando os problemas políticos que vocês todos conhecem no Brasil, mas não só no Brasil, porque é um pouco parecido nos Estados Unidos e em outros lugares. E aí a dialética, isso é a única coisa positiva naquilo, é que o preço que o João Paulo II deixou a Igreja Católica pagar para destruir ou enfraquecer a teologia da libertação era o enfraquecimento da Igreja Católica de uma maneira impensável 40, 50 anos atrás. E o legado de João Paulo II, acho que no mundo e no Brasil é importante de entender, e abriu espaço para tornar a direita um movimento multiclassista. Nesse sentido, também parecido ao fascismo dos anos 30 na Europa, tem representantes em todas as classes. E a luta cultural dos evangélicos é uma arma muito eficaz da esquerda, infelizmente, hoje. E o desafio de encontrar outras formas de vincular as esquerdas aos setores populares é um grande desafio. E o Brasil tem a sorte de ter um Lula que alcança os pobres, mas se você olha na Europa, você tem, infelizmente, muito claramente a esquerda sendo um partido de classe média, com fortes dificuldades de criar vínculos entre a classe média e as classes populares. Por isso, eu concordo plenamente que essa temática das igrejas católicas e outras, e o papel da religião é muito importante, precisa ser estudado mais. E o tema de para todos, eu acho que
as infraestruturas, né? E que tipo de infraestrutura a gente cria, e hoje, como foi, no governo Erundina, e no governo de Haddad e outros, sempre que tipo de infraestrutura, ciclovias, parques, hospitais, túneis, que tipo de infraestrutura é decisivo para a forma de conviver na cidade. E uma política de esquerda, uma política para todos, está fortalecido com infraestruturas públicas. E o papel de livrarias, de espaços de convivência de diferentes setores e classes, e essas infraestruturas públicas têm um papel decisivo, especialmente numa situação onde a política é tão fortemente e deliberadamente culturalizado como está hoje pela direita, que cria setores e milhões antagônicos que não se falam mais, como nos Estados Unidos, que cada vez mais os demócratas vivem em certos municípios e os republicanos em outros, e já não tem mais espaços comuns. E as infraestruturas podem criar esses espaços comuns e podem criar as possibilidades de superar as divergências que social media e outros canais criam. E aí eu vejo uma importância, chegando ao último ponto de civilização, do modelo de civilização que não se torna tão destrutivo como a gente percebe em cada vez mais lugares onde as sociedades estão fragmentadas em grupos que mais ou menos vivem separadamente ou começam a brigar e talvez tornar isso até mais violento. E civilizado, eu acho, é um termo interessante e importante, porque os estudos socioecológicos, as previsões mais pessimistas, com as mudanças climáticas, criam em dúvida se essa forma civilizada, de civilização humana, que foi criada nos últimos 5.000 anos, pode continuar sob um contexto de um outro tipo de clima. E se isso é verdadeiro, eu acho que tem fortes argumentos apoiando isso, a gente, de verdade, tem que lutar para uma civilização para todos, e isso implica abandonar, criticar a forma como o termo civilizado está falsamente interpretado pelos segmentos ricos da população em geral, que os senhores de escravos se consideram civilizados, enquanto os da casa da senzala são os não civilizados. Tudo indica que a civilização hoje está mais ameaçado por aqueles que abusaram e usam os recursos desse mundo, e que a questão climática está cada vez mais uma questão de desigualdade dentro dos países e mundialmente. E o modelo civilizado que a gente quer lutar e que o governo Erundina queria contribuir é um modelo civilizatório que supera a Casa Grande e Senzala. E, ao meu ver, essa campanha eleitoral, agora no Brasil, as eleições presidenciais,
muito claramente uma luta entre dois modelos de civilização, né? E Bolsonaro, muito claramente, está na linha dessa velha tradição brasileira da Casa Grande. Eu gostaria muito de agradecer, em nome do CEDEM, vindo ao Brasil. A gente gostaria muito de uma visita sua até aqui, né? Como disse, esse livro que embasou bastante né, de seus estudos, está tendo, então, uma segunda edição, né? Nós estamos trabalhando nessa segunda edição, e o que precisar também da gente, o que precisar o ano passado o Paul Singer, ele fez 90 anos, né? E a gente aí ainda está, e tem certeza, né, que esse aniversário tem que ser muito comemorado, né? Nunca é demais passar o ano da década, né? De uma década que termina, mas continuar com os ensinamentos que a gente acredita e considera que possa levar a um mundo mais civilizado, sem essa civilização que assim se denomina. Sem não, com isso de uma forma de uma forma outra, né? Mas é isso. Muito obrigada, e para a gente foi um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.